Beleza, tá gravando. Então, pessoal, nós chegamos até a nossa penúltima semana de estudo do capítulo de João, porque a gente chegou no penúltimo capítulo, que é o capítulo 20. E hoje eu tô aqui junto com a Júlia Rosa e a gente vai começar aqui com esse capítulo que tem o título O Túmulo Vazio. Provavelmente vai ser bem breve o estudo de hoje, porque são só 10 versículos, mas a história tá bem legal, então vamos lá. Ah, Ali a partir do 1. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Tá. Quando a gente vê essa parte aqui do capítulo que fala que ela estava indo lá, ali quando ela vai contar a novidade para os discípulos, né, ela fala, e não sabemos onde o puseram. Quando ela fala no plural, não sabemos, significa que quando ela foi no túmulo, provavelmente ela não estava sozinha, né? Então, de acordo com os outros evangelhos, né, e o que se acredita, a gente vê que estava ela e outras mulheres, provavelmente para colocar alguns aromas, alguns perfumes no corpo de Jesus, terminar essa questão do sepultamento, que como Jesus morreu na sexta-feira, no sábado, que foi o dia seguinte, né, elas não poderiam fazer essas coisas porque o sábado é aquele dia em que pela lei não se podia trabalhar, né? Então aqui já é domingo e ainda o sol nem tinha raiado ainda, e elas foram lá no túmulo, né? E ela foi até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Não é a primeira vez aqui nesse livro de João que existe esse tal de discípulo que é sempre referido como aquele que Jesus amava. E mais de uma vez, tem um momento ali em que a galera está em dúvida sobre o que Jesus está falando numa mesa, né? E daí pedem para esse discípulo que Jesus amava para perguntar para Jesus o que que significava aquilo que ele estava falando. E em outros momentos, sempre tem essa parte assim que ah, o autor não fala o nome do discípulo, só fala que era o cara que Jesus amava, aquele que Jesus amava. E a gente entende que esse cara era o próprio João, de acordo assim com a situação da história e essa coisa de ele nunca dizer o nome, ele tá falando dele mesmo. O autor tá falando dele mesmo, que é João, né? Então, beleza. Simão e o outro discípulo, o João, né? E daí a Maria Madalena contou, né? Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Como ela fala ali, tiraram o Senhor Jesus do túmulo, significa que de primeira ela não fez ligação, não teve nem ideia de que poderia ser a ressurreição de Jesus. Ah, de imediato, o primeiro pensamento das pessoas foi de que alguém tirou, que seria algo mais lógico, assim, no sentido de, né, como é que eu posso dizer? Algo que fazia lógica ali na situação. Alguém roubou, pode ter tirado. Então, dito isso, né, então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro foi João, talvez porque João era mais novinho. João tinha, eu vi, provavelmente uns 24 anos. Ele era o mais novo dos 12. E quando João chegou, né, daí a gente continua ali no versículo 5. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Então aqui tem essa informação de que o túmulo de Jesus provavelmente tinha uma entrada bem pequena e baixa, a ponto de que João precisou se abaixar para enxergar o que estava ali dentro. Essa referência
E outras referências também que a gente viu no capítulo anterior, que era um túmulo de José de Arimateia, que tinha recém feito, então era um túmulo novo. Em algumas passagens fala que havia uma pedra tapando, que rolou. Então todas essas informações foram úteis para que hoje quem vai lá em Israel turistar, eles saibam mais ou menos o possível túmulo em que isso aconteceu. Então, quem vai de turistas, meus pais foram lá para Israel, eles visitam tipo uns dois túmulos só, que são os prováveis desse acontecimento, porque tem tantos detalhes que eles conseguiram identificar mais ou menos o local possível, né? Também diz que era num jardim, também pela data, se conseguiu ter uma noção de onde poderia ser. E daí o João se abaixou e ele não entrou no túmulo. Talvez por respeito a Pedro, que era mais velho, e ele tinha uma posição de liderança ali dentro dos discípulos, né? A gente vê em outras partes da história, né? Ahn, e diz ali, mas Pedro que chegou logo depois entrou. Ou talvez nem seja por isso, talvez seja porque João ficou ali meio receoso de entrar, e Pedro, que sempre foi o cara ali da ousadia, de tomar atitudes ah, sem pensar muito e só fazer, né? Só falar. Ele foi logo fazendo isso daí, ele entrou e ele também viu os lençóis colocados ali. E a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus também. Então a gente vê que tem a parte do lençol, que era do corpo, e tinha uma outra faixa que era da cabeça. E a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Tá? Essas informações parecem detalhes para nós da história, mas elas são muito importantes de estarem registradas. Porque o fato de que o corpo não estava ali, mas os lençóis estavam, significa que provavelmente, tipo assim, provavelmente não, tipo, não faz sentido o corpo ter sido roubado, entendeu? Porque se fosse para roubar o corpo de Jesus, era só ter pego ali, seria mais fácil, mais higiênico, levar do jeito que estava ali, enroladinho, perfumado, e não tirar a faixa, deixar a faixa no lugar. A gente vai ver também ali sobre a faixa da cabeça, né? No versículo 7, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Esse enrolada ah, significa que ele estava assim, ó, dobradinho. Tipo, alguém foi lá e arrumou para ficar desse jeitinho enroladinho e deixou ali ao lado. Então, se os caras fossem roubar, se alguém fosse roubar, levar o corpo, não teria razão nenhuma para tirar o corpo do lençol e para pegar essa faixa da cabeça e deixar tão organizadinha ali do lado, não faz sentido nenhum. Tipo, a pessoa simplesmente vai lá, pega e vaza o mais rápido possível. Então, por isso que é importante essas informações sobre o lençol, né? Então, se ele estava enroladinho ali, isso provavelmente foi Jesus. Provavelmente não. Não, provavelmente, porque vai que foi um anjo, né? Mas a gente acredita que foi Jesus que fez isso. Jesus levantou, né? Tirou o lençol e quando ele tirou da cabeça dele, ele foi lá e deixou dobradinho a faixa na cabeça. Até eu já ouvi pregação ali na igreja, assim, que até nesse pequeno detalhe a gente vê um pouco do caráter de Jesus, né? Que era alguém organizado, assim, que fazia as coisas direitinho até para tirar e deixar o lençol dele depois de ressurreto. E então os discípulos terem visto e foi muito importante também, porque naquela época a palavra das mulheres não tinha um tanto, não tinha valor judicial que fala, sei lá, pela lei, qualquer ocorrido precisava de testemunhas masculinas, no mínimo duas testemunhas homens. Então aqui, para registrar e para ver esse acontecimento de que o corpo não estava lá, teve a testemunha de dois homens, no caso João e Pedro. Então por isso é importante essa parte da história também. Aí, no versículo 8 ali, o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Então aqui a gente percebe que João entrou
percebeu o lençol ali, percebeu a faixa dobradinha no canto, e ele viu aquilo ali, ele fez todas, provavelmente fez essas ligações que a gente está falando aqui, pensou a lógica de tudo aquilo ali que estava acontecendo e creu. Tem essa palavra creu, então significa que ele provavelmente começou a entender. Até entre parênteses ali no versículo 9 diz: eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. É legal ter registrado esse parênteses, e até a gente já percebeu isso desde o início, em que Madalena chega lá assustada, falando que tiraram o corpo, né? A gente percebe que eles estão surpresos com todo esse ocorrido, e eles não fizeram ligação nenhuma com a palavra, não entenderam que tinha a ver com as coisas que Jesus tinha falado na Santa Ceia, né? De que tudo aquilo ali, todo aquele processo de morte era necessário, fazia parte do plano. Eles não tinham ligado os pontos. Então, essa surpresa dos discípulos, esses ocorridos, também é importante esses detalhes estarem registrados, porque mostram que não foi algo, ah, que eles planejaram também, não foi algo que conveniente para eles fingir que o corpo havia sumido. Não, a gente percebe que eles estavam muito confusos e não estavam entendendo o que estava acontecendo. E daí no versículo 10 termina dizendo que e os dois voltaram para casa. Então daí eles saíram de lá. João provavelmente voltou para casa dele para contar para Maria, a mãe de Jesus, porque com a morte de Jesus, João passou a cuidar de Maria e provavelmente abrigar a Maria em sua casa, né? Então, ela seria uma das que ouviria essa novidade da boca de João. Ahn, deixa eu só ver se eu esqueci de alguma coisa. Essa parte, como eu falei, é bem curtinha, a gente vê mais os fatos, assim, sobre o início ali do descobrimento da ressurreição de Jesus. E quando fala ali que eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, aqui mesmo no final do capítulo, não, desse trecho aqui do 1 ao 10, a gente percebe que existem outros versículos do Antigo Testamento que falam sobre que era necessário que Jesus morresse, que fala que era dessa forma a gente ganharia a vida. E até tem um que eu achei bem interessante, que acho legal a gente terminar com ele, que era lá em Oséias, que eu vou tentar achar aqui, que tem essa profecia bem clara, ó. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará forças e nos. Ah, deixa eu pegar. Nossa, agora que eu vi que eu fiz em outra linguagem, a gente fiz na NTLH. Na linguagem de hoje a gente costuma fazer na NA. Mas beleza, faz parte. Que ó, no versículo 2 diz: Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então aqui é uma profecia que deixava bem claro, sim, que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos não foram capazes de entender isso, de fazer as ligações com as escrituras no momento que aquilo ali estava acontecendo na cara deles, né? Mas tudo bem, é interessante ver que João foi o primeiro ali que começou a entender o que estava acontecendo. E no próximo estudo, a partir de amanhã, a gente vai ver o ponto em que a chave virou para Maria Madalena também, e depois a gente vai ver para os outros discípulos. Então, é isso aí. Vou parar a gravação. Ai.